Olá, meus amigos de Embu das Artes, olá, meus amigos telespectadores de todo o estado. Estamos aqui hoje na TV Osasco, parceira aqui da TV das Artes e nossa parceira também, para fazer uma entrevista a uma pessoa que é uma pessoa amiga, independentemente do profissionalismo, ele é um amigo de coração. Marcelo Rabelo, Coronel Viana, como todos o conhecem. Coronel, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho até para os nossos telespectadores, para que eles entendam um pouco mais o que é o CPTRAN, que é o comando que o senhor está à frente aí, logo depois da sua saída do CPA-M8. Boa tarde, Luiz Junqueira. Boa tarde aos nossos telespectadores e amigos da TV das Artes, de toda a Embu das Artes, né? E amigos também que acompanham pela internet. Primeiro, uma satisfação, né, recebê-los aqui na TV Osasco, onde nós temos toda segunda-feira, né, semanalmente, o programa PM e a Comunidade, que é um programa que a gente presta contas do trabalho que a Polícia Militar do Estado de São Paulo realiza, né, nos seus diversos segmentos e modalidades de policiamento. Primeiro, eu queria também deixar claro, né, que esta relação profissional e que se tornou amiga, não é, com o Luiz Junqueira por meio do Conselho Comunitário de Segurança do Conseg de Embu Centro, não é? E pela sua seriedade, pelo seu profissionalismo, com a forma séria como você sempre lidou com as questões ligadas à segurança pública, né, a gente sempre procurou mantê-lo informado das ações de polícia em toda a região, assim como você, outros presidentes de Conseg, onde também já tivemos a oportunidade de trazer aqui para o programa PM a Comunidade, para poder mostrar para as pessoas o quanto a sociedade civil pode colaborar com a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnico-científica, enfim, as guardas civis, de que maneira os conselhos comunitários podem simbolizar, né, a participação da sociedade junto ao poder público. Isso é muito importante na busca das soluções comuns, das soluções possíveis. Agora, trazendo agora e respondendo a sua pergunta. Hoje eu comando o CPTRAN, Comando de Policiamento de Trânsito. O que é o CPTRAN? É um órgão especial de execução da Polícia Militar, faz parte do grande comando da Polícia Militar, e tem como missão zelar pela segurança, fluidez e fiscalização de trânsito. Tudo isto com foco na preservação de vidas. Então, para as pessoas que nos assistem aí em casa, né, o Brasil é signatário de uma carta junto à ONU que estabelece uma obrigação de buscar a redução em 50% das mortes decorrentes de acidentes de trânsito, não é? Então, como o Brasil é signatário disso, todos os Estados-membros também têm que perseguir a busca desta redução. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, com o compromisso, né, de zelar pela segurança da vida das pessoas, segurança pública, tem um segmento dedicado à vertente do trânsito urbano, que é o CPTRAN, e do trânsito rodoviário, não é? Que é o Comando de Policiamento Rodoviário, cujo comandante é o Coronel Luiz Henrique, que faz um belíssimo trabalho, um grande amigo, um grande parceiro, né, no ideário aí de preservação de vidas no trânsito. Agora, o CPTRAN, ele atua na segurança, fluidez e fiscalização de trânsito. Então, aquelas operações que as pessoas veem nas cidades, aquelas operações de fiscalização de moto, de carro, operação de fiscalização de alcoolemia, né, o bafômetro, o uso do bafômetro, essas operações são operações típicas do policiamento de trânsito, onde nós fiscalizamos condutores e veículos, primeiro, para verificar se os veículos estão em condições de segurança para poder circular, né? Muita gente confunde, porque acha que aquele bloqueio lá é um bloqueio para indústria das multas, o que é uma mentira, porque existe uma parcela significativa da frota de veículos
que circula com problemas de licenciamento, pessoas que às vezes não pagam as suas multas, pessoas que também não zelam por pneus em condições de circulação e segurança, às vezes não tem nem estepe. Veja, no caminho de vinda hoje aqui para a TV Osasco, nós nos deparamos com um veículo que estava com a placa, não estava encoberta, a placa estava deteriorada por ferrugem, não dava mais nem para ver, né, os dígitos da placa. Tinha um cachorro em cima da caçamba desse veículo, né, que era um veículo tipo picapezinha. Então tinha um cachorro sobre essa caçamba e não tinha nem a tampa de fechamento da caçamba. Uma freada mais brusca, o animal que estava sendo transportado certamente seria arremessado. Aquele veículo não estava com licenciamento. Um dia, obviamente, se estava com a placa enferrujada, não passou por licenciamento recentemente, né? O que acaba acontecendo? Esse veículo é um grande candidato a ser uma vítima ou um vilão de um acidente de trânsito, não é? E aí o poder público tem que ir lá, tem que fiscalizar, tem que exigir do proprietário do veículo, né, que ele tenha condições de circular com o veículo. Isso também é preservação de vidas. E na verdade aquilo que a gente sempre fala, é um trabalho preventivo para que a gente não precise gastar, né, o Estado não tenha que ter um ônus maior, né, para, vamos dizer, custear um hospital, custear alguém que é vitimado num acidente de trânsito que acaba... Isso que você falou é uma grande verdade, né? O custo da prevenção é infinitamente menor do que o custo de você gastar com o hospital, não é? Com o custo do paciente e o custo de toda a equipe de enfermagem, médico, para poder cuidar da pessoa que foi vítima de um acidente de trânsito. Então, a prevenção ela é sempre mais barata. E é isso que a gente quer buscar. Queria dar um dado importante também para as pessoas que nos assistem, né? Para vocês terem uma ideia, o policiamento de trânsito urbano ele atua fortemente na capital, onde nós temos 2 batalhões, e em toda a região metropolitana. Nós temos uma companhia tática de trânsito que atua muito fortemente em toda a região metropolitana, nos 38 municípios que cercam a capital. E nós temos vindo muito frequentemente aqui para a região metropolitana oeste, que pega aí os 15 municípios da região, entre elas Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia, Tabuão, Embu das Artes, enfim. Todos os 15 municípios que compõem aqui a região, nós temos vindo aqui fazer uma forte atuação. E a boa notícia, nós temos conseguido, neste apoio aqui ao CPA M8, mais especificamente, conseguir resultados muito expressivos. Tanto a competente equipe do Coronel Costa, aqui que comanda hoje o CPA M8, e nós temos dado um apoio, como eu disse, nós temos conseguido reduzir os indicadores criminais e também de acidentalidade, né? E para as pessoas terem uma noção do que eu estou falando, né, vou dar um exemplo lá da cidade de São Paulo, que é uma metrópole, né, e nós tivemos em 2016 1.150 pessoas que morreram no trânsito. Em 2017 caiu para 950. E o fechamento que nós tivemos no final do ano agora foi para 883 casos, uma redução de 7% em comparação com o ano anterior. O que a gente está querendo buscar? Cada vida salva não tem preço. Então, para este ano de 2018, nós estabelecemos como meta lá 10% de redução de mortes no trânsito na capital. E nós estamos perseguindo isto, uma estratégia baseada em evidência. Então nós mapeamos, né, junto com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo, né, que foi criado em 2016, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, ele mapeia todos os acidentes nos 645 municípios do Estado de São Paulo. Todos os dias a Polícia Civil remete para o Movimento Paulista os boletins de ocorrência, onde constam lá os óbitos. Então, os acidentes estão sendo mapeados.
E de acordo com o diagnóstico desses acidentes, nós estamos vendo se o fator determinante daquele óbito foi a questão do álcool, ou se foi a questão da velocidade, ou se foi a questão da imprudência ou negligência do condutor, para verificar se são questões de segurança viária, ou seja, às vezes tem que colocar um gradil ali para proteger o ponto de ônibus do corredor de ônibus, porque às vezes a pessoa é atropelada, ela está ali esperando o ônibus chegar, o volume de pessoas começa a ficar grande no ponto, e aí ela vai para a rua, e aí o ônibus vem e causa um atropelamento. Se é isto, a gente vai propor à prefeitura a instalação lá de gradis, para o quê? Separar o calçamento da via pública. Se é uma questão, às vezes, de colocar uma faixa de pedestre, ou às vezes é uma poda de matagal que está encobrindo uma sinalização, que está gerando o acidente. Então, quando envolve um outro órgão, de um outro poder, de um outro nível, a gente ter essa interlocução com o poder público para poder pedir essas melhorias. E quando for uma questão de polícia, né, necessidade de fazer ali uma blitz da fiscalização do álcool, não é? Porque o componente, o fator determinante daquela região às vezes pode ser o álcool, né? A gente faz uma blitz da alcoolemia. Ou se é a imperícia ou imprudência de motociclistas, porque para você ter uma ideia, 44,5% dos acidentes com óbitos envolvem motocicletas e 37,5% envolvem pedestres. Ou seja, esse olhar mais cuidadoso, né, esse olhar mais específico para o acidente, nós estamos fazendo para identificar qual é a causa determinante e estabelecer uma estratégia para reduzir. Para redução. É isso aí. Coronel, me diga o seguinte, recentemente o senhor fez um intercâmbio com os Estados Unidos, né, até para verificação, né, e estudo, né, do que é tratado lá nos Estados Unidos, como que é feito, e eles vieram para cá, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Captain Thomas. Me diz o que o senhor viu lá, eventualmente, que o senhor trouxe na bagagem para a gente, para que a Polícia Militar e o senhor possa eventualmente implementar. Na verdade, o comando da Polícia Militar, o nosso comandante, o Coronel Nivaldo César Restivo, e o subcomandante, o Coronel Mauro César dos Santos Cristiarelli, nos autorizaram a ir uma delegação de oficiais do Comando de Policiamento de Trânsito para um intercâmbio com a Associação Internacional dos Chefes de Polícia. Isso aconteceu no período de 20 a 29 de outubro do ano passado. Esse intercâmbio, na verdade, ele surgiu a partir do interesse da IACP, a Associação Internacional dos Chefes de Polícia, que vieram para São Paulo na Semana Nacional do Trânsito, no dia de 18 a 25 de setembro do ano passado. E nessa oportunidade da vinda deles para cá, nós lançamos uma ação inédita com a presença deles aqui, que é uma blitz educativa de trânsito. Como é que é essa blitz educativa de trânsito? Nós estamos indo a bares e restaurantes que querem receber essa blitz, não é? Onde os policiais vão conversar com os usuários e frequentadores daquele estabelecimento, seja bar, seja restaurante. Ou seja, as pessoas estão naquele momento do happy hour, ou estão ali batendo um papo, ou jantando, ou tomando alguma coisa, inclusive tomando bebida alcoólica, sim, tá certo? E os policiais vão lá num trabalho de conscientização, né? Então nós apresentamos o etilômetro, o bafômetro, como as pessoas costumam chamar, para as pessoas, porque muitas das pessoas nunca nem viram um bafômetro. Sabem que existe, sabem ouviram dizer, não é? Mas nunca viram. Então a gente apresenta o equipamento, mostra que ele é aferido pelo Inmetro, que tem toda uma metodologia científica, e as pessoas fazem o teste sem estar na condução de um veículo. Ou seja, elas não são autuadas, mas elas têm a possibilidade de conhecer o equipamento e verificar se o que elas já consumiram de bebida já está sendo detectado. E o que nós dizemos para as pessoas? Que, naquele momento, ela não poderia assumir a condução do veículo, né?
e que, caso ela queira assumir a condução, a gente também aproveita para explicar quais são as penalidades, que não são poucas. Por exemplo, além da retenção da CNH, não é? As pessoas vão responder um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Imagina você ficar impedido de assumir a condução de um veículo para trabalhar, para se divertir, para a sua qualidade de vida por 12 meses, não é? E se for flagrado durante o cumprimento da suspensão, é a cassação do direito de dirigir. E aí é por 2 anos. Por 2 anos a pessoa não vai poder mais dirigir. E se for pega, é como se ela estivesse dirigindo sem habilitação. E aí é o crime. É um crime. E a pessoa vai responder criminalmente por isso. Então, é a suspensão do direito de dirigir, a retenção da CNH, uma multa cujo valor é de quase R$3.000. E se não apresentar na hora do bloqueio um condutor habilitado que tenha feito o teste e esteja em condições de dirigir, o veículo também é recolhido para o pátio. E aí a pessoa vai ter o ônus ainda de ter o veículo recolhido, vai ter que pagar o guincho e ainda a diária do pátio. Ou seja, o que a gente quer com isso é desestimular as pessoas, né, de que se beber, ela não deve assumir a condução do veículo. Esse trabalho, e aí voltando para a questão da Associação Internacional dos Chefes de Polícia, esse trabalho está tendo um êxito de 100%. Desde 22 de setembro até agora, 2018, nós já passamos quase 7.000 pessoas por esse trabalho de educação de trânsito. E as pessoas, ao final da conscientização, elas tiram uma foto com o policial. E elas estão compartilhando nas redes sociais. O que a gente quer é mostrar que o trabalho policial, ele é um trabalho amigo das pessoas, ele é um trabalho de preservação de vidas. E que muita gente associa, às vezes, a presença do policial a problema, quando, na verdade, a presença do policial é para gerar segurança, bem-estar e qualidade de vida. A Associação Internacional dos Chefes de Polícia gostou muito e até nos perguntaram por que nós estávamos fazendo, e nós explicamos. Então, eles nos convidaram para ir aos Estados Unidos. Fomos para Filadélfia, onde estava tendo lá um grande encontro, um meeting internacional com mais de 17.000 chefes de polícia do mundo inteiro. E lá, das 17 palestras que nós assistimos, todas ligadas à temática do trânsito, qual foi o nosso grande orgulho? Que aquilo que nós estamos desenvolvendo no estado de São Paulo, seja no trânsito urbano ou no trânsito rodoviário, estão dentro das melhores práticas do mundo. Então, uma operação que nós vimos lá, que eles chamam de alta visibilidade, é a operação que nós fazemos no rush. No rush da manhã e no rush da tarde e noite. Escolhemos em São Paulo 130 pontos de estacionamento, onde a presença do policial reduz crimes de toda natureza, seja o roubo e furto de veículos, agressões, não é? E também a acidentalidade. Por quê? Porque quando o condutor do veículo vê a presença do policial e da viatura, e o policial do trânsito ele está lá altamente visível, colete refletivo, giroflex ligado, apito para chamar a atenção das pessoas, né? As pessoas reduzem a velocidade, né? Se estavam falando ao celular, que é uma infração grave, jogam o telefone no banco. Então, nós fazemos isso no estado de São Paulo. Lá nos Estados Unidos, eles apresentaram como um case 2 pontos de estacionamento num pequeno condado, que tinha reduzido 34% de acidentes. Ora, nós fazemos aqui em 130 pontos só na cidade de São Paulo, né? Então, a nossa satisfação é de saber que nós estamos no caminho certo. E não querer saber mais do que os outros, porque acho que é importante essa troca de experiências, essa conversa com o mundo globalizado, porque tudo aquilo que nós pudermos aproveitar do que tem de melhor, né, fora do Brasil e trazermos para cá, pretendemos fazer. O compartilhamento, né, Coronel? Eu acho que assim, a soma sempre faz com que nós cresçamos. A gente tem que entender, né,
Pode ter alguma coisa. Então, hoje, o senhor mesmo comentou no princípio, hoje eu sou presidente do CONSEG, mas eu tenho contato com outros presidentes do CONSEG que Sim. podem ter ideias, né, diferentes das minhas e melhores que as minhas. E é exatamente isso o que eu venho buscando, conversando com todos os presidentes do CONSEG, para quê? De repente, um deles dá uma ideia que eu posso implementar no meu município, né, no município de Embu das Artes, e que vai funcionar. Né? Eu acho que é essa a ideia. Agora, foi bem interessante essa questão. Como que alguns bares e restaurantes, se quiserem fazer esse trabalho, como que eles fazem eventualmente para entrar em contato com o senhor ou com o CPTran? Pode entrar em contato com o Sistema de Informação ao Cidadão, que é o Fale Conosco, que é um e-mail que a Polícia Militar disponibiliza para a sociedade para que as pessoas entrem em contato com a Polícia Militar. Mas também vou deixar um telefone aqui, que é o 2618 1110, 2618 1110, e peça para falar com a equipe da comunicação social do policiamento de trânsito, né? Para a gente verificar o estabelecimento, tudo direitinho. A gente tem toda uma estratégia, né, para não desestimular as pessoas a frequentarem aquele estabelecimento, né? Então a gente tem toda a cautela. E quando o proprietário do estabelecimento tem essa consciência, né, de que uma ação desta que eu estou falando, ela vai gerar uma maior segurança, não só para o seu estabelecimento, mas principalmente para a comunidade, né? A gente vai e faz o trabalho com muita mais tranquilidade, não é? Então, em São Paulo, quem está nos sugerindo os estabelecimentos é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Similares, a Abracel, né? E é uma parceria também junto com o Detran de São Paulo, porque o fornecimento dos bocais descartáveis é o Detran que nos fornece para esta campanha. Então, primeiro, é uma campanha de interesse público. A polícia não cobra absolutamente nada para fazer esse trabalho. Agora, é preciso que haja uma formalização disto, não é? Porque a gente quer realmente preservar vidas. E como desde o começo, a preservação faz com que a gente gaste menos, com que nós tenhamos uma vida muito mais salutar e a comunidade como um todo, quer dizer, evitando veículos que não estão em bom estado de conservação estado e segurança, de conservação, evitando o excesso de álcool, evitando eventualmente a questão do celular e outras coisas, faz com que a gente economize e faz com que a gente viva melhor. Luiz, também é preciso deixar claro uma coisa, né? A polícia, ela trabalha para melhorar a vida das pessoas, em todos os aspectos. A Polícia Militar de São Paulo tem o PROERD, que é um trabalho de prevenção e educação às drogas. Nós temos outros trabalhos de cunho social, especialmente lá o 36º Batalhão, que atua em Embu das Artes, tem uma vocação, né, de aproximação comunitária muito bacana, né? Os diversos eventos que são feitos lá. Eu lembro aqui algumas obras sociais, como a da Tia Manu, que é de coleta de cabelo para fazer perucas para mulheres com câncer, né? Eu lembro da Biagione, da Brusaferro e da Amanda virem aqui mostrar esse belíssimo trabalho, o trabalho lá do Jiu-Jitsu, né? Ou do Taekwondo, o campeonato de Taekwondo. Tudo isso é uma forma de dizer para a sociedade que a polícia trabalha, né, para sempre melhorar as condições sociais daquele povo que está sendo abrangido. Agora, se o comportamento das pessoas não mudar para melhor, não tem jeito. 94% dos acidentes de trânsito acontecem por falha humana. Então, a polícia não necessariamente muda o comportamento, que isso tem muito mais a ver com valores pessoais. Sim. Então, eu queria deixar uma última mensagem para todos os telespectadores, que a polícia existe para garantir o cumprimento das leis. Mas a melhor forma da gente ter segurança é com o nosso comportamento fazendo melhor as nossas escolhas. Então não dirija falando ao celular, não exceda a velocidade, não beba e dirija, né?
Dê uma oportunidade para a sua vida. E para os seus filhos, porque eles estão vendo isso. É isso aí. Coronel, muito obrigado. Grande abraço para você e para os seus telespectadores aí da TV das Artes. Um abraço a todos e outra hora nos vemos.